Vamos, né, começar aí a nossa live, que hoje tem um tema organizando os estudos em casa, né? A Cláudia, ela é psicopedagoga institucional do Unifagoc e atua no núcleo de apoio ao estudante, né, por meio do núcleo de acessibilidade. Cláudia, primeiramente, obrigado por ter aceito o nosso convite para bater esse papo. Eu é que fico agradecida. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui e poder levar um pouco aí sobre rotina de estudos, organização de estudos para todos os estudantes do centro universitário, tá bom? Legal. Então, Cláudio, para começar, quais são os benefícios de organizar, né, de ter uma rotina de estudos organizada, né? Eu acho que isso é uma pergunta que vai até além desse momento que a gente está vivendo, onde no Unifagoc a gente tem um regime letivo remoto. Estou certo? De fato, é algo necessário, mesmo no estudo tradicional, né, presencial? Isso mesmo. Eu gostaria de começar a nossa live hoje com uma frase que foi atribuída ao cientista Albert Einstein, né, que pode resumir aí a importância de se exercitar o aprendizado de forma constante. Então, ele dizia o seguinte, que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então, o que isso significa? O exercício de aprendizado constante por meio do hábito de estudar, por você buscar o aprendizado, de aprender cada vez mais, é um estimulador para a mente humana, tá? Então, assim, é preciso sim estabelecer uma rotina de estudos, porque isso vai trazer benefícios, né, para o nosso aprendizado, é muito importante. Os alunos que nós atendemos lá no NAF, a gente sempre orienta, né, até essa rotina de estudo diária, mesmo depois de ter participado das aulas, né, porque isso, o que faz? Agrega conhecimento, tá? Então, hoje nós estamos vivendo esse momento de estar em casa, tendo isolamento social, mas a gente precisa, primeiramente, manter a rotina que tínhamos antes, né? E depois organizar aí de forma bem estruturada o estudo. Organizar os estudos, ele nos ajuda a atingir, né, os objetivos de uma forma mais eficiente. Então, isso vai ajudar a aprimorar cada vez mais o conhecimento, né, para o aluno e também vai trazer para ele depois um diferencial no mercado de trabalho, porque ele está aprendendo de uma forma sozinho, mas ele está fazendo uso de uma coisa que nós chamamos a metacognição. Nesse momento, nós temos muitos alunos desenvolvendo isso. Ele está aprendendo a aprender. Isso é um ganho muito grande, é um diferencial que a maioria, né, dos estudantes não sabem. Então, eu vejo toda essa questão do isolamento social também tendo pontos positivos para os estudantes. É importante também a organização dos horários, porque com essa organização é possível estabelecer os horários de estudo para evitar a sobrecarga e a procrastinação. Então, isso vai trazer um estudo com qualidade e não em quantidade, né? Uma briga que eu tenho muito com os alunos é isso. Não adianta você estudar por 2, 3 horas seguidas. Eu preciso saber estudar, eu preciso organizar esses meus horários e ter os momentos de pausa, de descanso, para que toda essa informação que ele foi adquirindo, ele possa fazer a solidificação desse conhecimento. Os benefícios também dessa organização é que a gente passa a utilizar técnicas, estratégias que às vezes a gente não conhecia. Então, nós vamos desenvolvendo isso vai facilitando o aprendizado e o aluno passa a ter um aprendizado muito mais rápido. Outro benefício é a capacidade de se estabelecer as metas, né? A meta é um objetivo de curto prazo, que quando ele é cumprido, né, eu consigo finalizar essa meta, isso me traz uma motivação muito grande. Então, estabelecer
as metas, estabelecer os meus objetivos a curto prazo, ele atesta uma inteligência intelectual e organizacional, né? E tudo isso traz o quê? Uma maturidade emocional, ou seja, o aluno ele cria a autoconsciência, então ele vai ter o domínio sobre ele mesmo, né? E desenvolve a compreensão das suas próprias capacidades. Isto é motivador, isso é estimulador para o aluno, mesmo nesse momento e depois quando voltar à normalidade. Interessante, né? Eu tenho conversado com, né, profissionais de outras áreas por meio dessa live, e é tão interessante como algo que é comum a todas as áreas é isso, né? Os profissionais têm falado que esse momento de isolamento tem sido uma oportunidade das pessoas incluírem na sua vida hábitos que a gente já deveria ter, né? E você citou aí, né, que o estudante está tendo a oportunidade ele está aprendendo a aprender, né? De fato, exatamente, que né, a gente consiga todo mundo aí aproveitar desse momento para incluir na nossa rotina mesmo essas práticas e esses hábitos que vão ser muito bons, né? Vão ser valiosos para a gente. Cláudia, você falou aí um pouquinho, né, dos benefícios de ter essa vida de estudo organizada e quais são os principais desafios que o aluno enfrenta ao estudar em casa? De que forma que ele pode superar esses desafios? Bom, primeiro que estudar em casa vai exigir do aluno dedicação, vai exigir foco e disciplina, né? Para que ele consiga possuir uma eficiência real de todo esse estudo, de todo esse aprendizado. Então, o cérebro hoje, nós não fomos condicionados a ter essa forma de estudar em casa. Isso não foi nos ensinado desde lá o ensino fundamental. Então, muitos estão sofrendo por essa adaptação, né? Mas é possível a gente superar isso, né? Esse é um momento de dificuldade de adaptação, mas a gente consegue superar. Então, os desafios que eu posso pontuar aqui, que eu acho que são bem importantes o aluno ter consciência, a questão do comodismo. Quando nós estamos em casa, é automático, né, o aluno se esquivar das responsabilidades referentes ao estudo. Mas isso, eu não digo que é uma culpa dele. Às vezes, claro, é a questão da falta do hábito de estudar em casa. Mas nós fomos condicionados a estudar em outro ambiente. Então, é um ambiente propício para aquele aprendizado. Então, a gente não tem esse condicionamento. Então, isso é um desafio, vencer esse comodismo, né, e estabelecer essa rotina diária de estudo. A falta de hábito é outro desafio que é preciso ser superado e a gente consegue fazer isso. Os distratores dentro do ambiente em casa, nós temos vários distratores. Nós temos, por exemplo, as pessoas que moram ali. Pensando hoje nessa questão do isolamento social, todo mundo está em casa, pai, mãe, irmão, sobrinho, vovó, tio, tia, alguém que esteja morando, que faz parte daquela família, está em casa. Então, para estudar, para sentar, ter um ambiente separado, tem as conversas paralelas, isso atrapalha bastante. Os ruídos externos, então, dependendo de onde você mora, se for uma avenida movimentada, é barulho de carro passando, é buzina, né? O som alto da vizinhança ou de carro fazendo propaganda na rua, os próprios vendedores de rua, os agentes de saúde que vêm aqui para olhar a dengue, então tá sempre vindo até nós, né, por essa questão, e os ruídos internos dentro de casa, que seria a televisão, rádio, as conversas paralelas das pessoas, né, que participam dessa família e celular, enfim. Bom, mas como que a gente pode superar isso? Na questão do comodismo e da falta de hábito de estudar, nós precisamos levar o nosso cérebro a um novo condicionamento. Então, de que forma que eu vou trabalhar isso?
Eu estou no momento de isolamento social, porém eu preciso manter a minha rotina diária. Então eu preciso continuar levantando o mesmo horário que eu levantava antes para ir para a faculdade. Você está na casa dos seus pais, tudo bem. Então se antes você levantava às 6 horas, hoje você pode levantar às 6:30 e continua a rotina. Toma o seu banho, se troca da forma como você fosse ir para a faculdade, se arruma, passa perfume, as meninas podem se maquiar, né, ficar de acordo com o costume que tinha de ir para a faculdade. Tomar o seu café. A aula começava às 7h15, 7h20, é esse horário que eu vou para o ambiente onde eu denominei como meu espaço de estudo, e lá eu vou cumprir as horas que eu estaria em sala de aula. Então, na primeira semana é um pouco mais difícil a gente entrar nesse ritmo, mas eu tenho certeza que na segunda, terceira semana vai ser muito mais simples, né? Porque aí eu já condicionei, eu já mudei o meu comportamento e isso é um facilitador para que eu consiga criar o hábito de estudo. Em relação aos distratores, as pessoas que moram em casa, por exemplo, conversar com eles, olha pessoal, a partir desse horário eu preciso de um pouco mais de silêncio, vocês por favor respeitem, não liguem a televisão, não escutem o rádio, eu preciso ter foco. Em relação aos ruídos externos e internos, a gente pode usar aquele protetor auricular, né? Ele abafa bastante os ruídos e você consegue manter a concentração e o foco no momento do estudo. Você tem enfatizado aí sobre essa necessidade de se manter uma rotina, e você acredita que o fato, né, falando agora dos nossos alunos, da nossa instituição, o fato desse regime remoto, ele já ter também uma certa rotina pré-estabelecida, o dia em que os professores colocam o material, o dia em que o aluno deve enviar as atividades, isso também, apesar de às vezes ser um pouco diferente da rotina mesmo que eram as aulas presenciais, mas você acredita que dessa forma facilita que o aluno possa criar sua própria rotina dentro disso? Claro, com certeza, né? Ele está se adaptando a uma nova realidade, né? Mas aí é aquela questão, eu preciso ter disciplina, então eu preciso seguir aquilo. Por isso que é importante ter essa organização e estabelecer um cronograma. Então, esses meninos que eu atendo, eu oriento, a primeira coisa que nós temos que fazer, independente se estamos no regime letivo remoto ou antes a gente já trabalhava dessa forma, estabelecer um cronograma para segui-lo e não falhar. Então, mesmo agora nesse momento, é importante que se faça isso. É diferente, claro, porque lá quando a gente estava na instituição, eu tinha a presença do professor, eu tinha o contato com os colegas, mas em casa também isso é possível. Por isso que é importante estabelecer essa rotina, a organização e o planejamento dos estudos, porque senão realmente não dá conta. Legal. Para você que chegou agora, a gente está numa live com a nossa psicopedagoga institucional, Cláudia, que atua ali no núcleo de acessibilidade da nossa instituição, conversando um pouquinho sobre como a gente pode organizar os estudos dentro de casa. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, você pode comentar. Não esqueça de compartilhar essa live também, chamar o seu amigo, chamar o seu colega de sala de aula, que às vezes está com alguma dificuldade, principalmente nesse momento de regime letivo remoto, mas também as dicas que estão sendo passadas aqui vão ser úteis para você em toda a sua jornada acadêmica. Então fica com a gente aí, faça sua pergunta e a gente vai daqui a pouco separar um momento também para responder. Professora, a senhora citou um pouquinho aí sobre, né, a necessidade, né, de ter um lugar adequado, né, para o estudo, de ter um lugar definido. Eu queria conversar um pouco nesse momento sobre isso, né? Quais são as características desse lugar? Como é que a pessoa pode escolher na sua casa esse ambiente mais adequado para o desenvolvimento desse momento de estudo? É importante a gente estabelecer um local específico e prepará-lo para isso, independente do momento, se é o isolamento social ou se é a nossa rotina do dia a dia.
Não pode ser, por exemplo, uma sala de jantar. Se eu tenho pessoas que circulam ali, atrapalha bastante. Então, dentro da sua casa, você pode estabelecer um local, pode até ser no quarto, né? Mas desde que eu tenha uma mesa, né, numa altura adequada, uma cadeira que seja confortável. Por que que a mesa ela precisa ter uma altura adequada? Porque se eu forçar a minha coluna, vai me trazer o cansaço, vai me trazer o mal-estar, eu vou desistir daquele momento. A cadeira confortável, ela consegue me deixar de uma forma na posição adequada, também não me cansando a coluna. O ambiente, ele precisa ser bem ventilado e bem iluminado, porque senão vai me trazer sono, vai me trazer um mal-estar e eu vou acabar desistindo também. Então tem que ser um ambiente bem arejado e bem iluminado. Precisa ser um ambiente silencioso, não tem como. O barulho, ele atrapalha, dependendo da sensibilidade da pessoa, qualquer barulhinho tira a sua atenção, e tirando a atenção você perde o foco. Aí para voltar novamente para aquele raciocínio que você estava tendo, demora um pouco, né? E a gente não pode perder tempo durante os estudos, a gente não pode perder a linha de raciocínio, né? O material que eu vou usar para aquele estudo, ele precisa estar disponibilizado sobre a mesa de uma forma organizada, antes, durante os estudos e depois. Eu preciso ter ali à minha mão o que eu vou estudar nesse momento. Eu não posso espalhar tudo como se fosse uma coisa... o visual atrapalha, o visual traz um mal-estar. E quando está tudo organizado, tudo ajeitado, eu sinto prazer, está fácil a minha pesquisa, né? Então, por isso que ele precisa estar bem organizado também. Não deve ter distratores sobre a mesa. O que seria isso? Tablet, celular, iPod, iPad, né? Tudo isso chama muita atenção, principalmente o celular. Eu tenho alguns alunos que falam assim: Cláudia, mas o celular eu deixo ele virado para baixo. Mas ele está ali do seu lado, você vai ter a curiosidade, porque você já tem o costume de estar olhando quem mandou mensagem, o que está acontecendo lá no Twitter, né? Então, assim, tem que tirar ele de perto, né? Para que ele não venha trazer uma distração para você. Na parede também, evitar relógio que fica com barulho, que seja muito colorido, né? Os post-its coloridos, né? Marcando tudo ali que eu preciso para fazer naquele dia. Então, isso é uma poluição visual, isso traz uma angústia, porque você vê ali a quantidade de coisas que você tem que fazer. A gente pode ter uma parede com um quadro esquematizado, com as datas que eu preciso entregar as atividades, né? Mas evitar que isso esteja de frente para mim. Ele pode estar numa outra parede, num outro lugar que eu tenha uma boa visualização também, né? Os quadros coloridos, aquelas telas digitais que ficam passando fotos, que ficam passando imagens lindas, né? Tem alguns até que tem uma musiquinha de fundo, isso também atrapalha. Televisão, rádio, tudo isso eu tenho que evitar de ter no meu ambiente de estudo. Ele vai trazer, de uma certa forma, uma distração. Então, o quanto mais limpo, o quanto mais silencioso e confortável, eu vou ter, assim, uma qualidade no meu estudo e no meu rendimento para aquele momento. Sentar na cama, jamais. Você sentou na cama, é automático. Seu cérebro vai pensar: eu vou dormir, eu vou descansar. A gente tem que lembrar que o nosso cérebro está condicionado a várias coisas, né? E esse momento é um momento atípico. E alguns comportamentos eu preciso eliminar para não atrapalhar o meu aprendizado. Legal. Então a gente conversou já um pouco sobre as vantagens, né, de ter essa organização no estudo. A gente falou também sobre quais são os principais desafios que os alunos enfrentam ao estudar dentro de casa. Falamos um pouco aí sobre como deve ser o local de estudo. Mas, professor, existe alguma vantagem em estudar em casa, né?
Obviamente, pensando principalmente nesse contexto agora de regime remoto, né? Sem considerar aquele estudo que a gente já deve fazer mesmo, né? Como uma revisão, como um complementar que a gente tem quando a gente estuda presencial, né? Pensando nesse contexto que a gente está de isolamento social, estudando, todo mundo dentro de casa e tendo que também exercer e praticar suas atividades acadêmicas nesse contexto domiciliar. Existe alguma vantagem nisso? Existem várias, várias vantagens, né? A primeira delas é que quando eu estabeleço essa rotina, essa organização, eu crio o meu cronograma, a primeira vantagem é que eu elimino a minha ansiedade. Então, eu sei o que eu tenho que fazer de tal horário a tal horário, então isso vai me trazer uma segurança, uma tranquilidade. Então, eu vou ficar tranquila para qualquer momento, seja para uma avaliação, seja para uma atividade avaliativa, eu sei que eu vou conseguir dar conta, né? Então, as vantagens que eu poderia colocar aqui, quando a gente estabelece essa rotina de estudo em casa, o aprendizado do aluno ele acontece de uma maneira mais rápida, porque foi aquilo que eu falei lá atrás. Ele desenvolveu a habilidade de metacognição, ele aprendeu a forma que ele aprende, então ele passa a se conhecer, então isso facilita o aprendizado. A partir do momento que eu sei como eu aprendo, eu utilizo aquilo em qualquer disciplina, em qualquer momento, inclusive para a minha vida, né? A vantagem de você aplicar a técnica e as estratégias de estudo, coisa que na sala de aula eu não consigo fazer. A sala de aula o professor está lá explicando o conteúdo que a gente já fez, uma pré-visualização, mas em casa não. Em casa eu estabeleço o meu tempo de estudo, eu estabeleço os meus horários e eu aplico as estratégias que são facilitadoras para o meu aprendizado. Eu tenho também a facilidade de fazer a pesquisa sobre aquele conteúdo, sobre aquele tema. Se eu tenho a internet disponibilizada, eu tenho um computador, eu tenho uma impressora, eu posso imprimir um artigo que fala sobre aquele assunto, apesar do professor já ter disponibilizado material de apoio, mas eu posso buscar mais, não ficar presa somente naquilo, né? E o acesso à nossa biblioteca virtual. A Unifagoc, ela tem mais de 10 mil títulos disponíveis para todos os alunos acessarem, né, e poder usufruir para esse aprendizado, para esse conhecimento. Hoje os professores estão trabalhando com as videoaulas, e olha que o professor está ralando aí, coitado. Professores que fizeram planejamento no início do ano, né, e tiveram que refazer esse planejamento. Eu, assim, até converso bastante com os alunos, que às vezes eles falam assim, ai, Cláudia, eles estão mandando muita coisa, eu não consigo, não vou dar conta. Calma. Primeiro que a gente tem que pensar que nós todos estamos nos adaptando. Então, o professor, o que ele quer fazer? Ele quer proporcionar para o aluno essa quantidade de material que ele disponibiliza para que o aluno supra as suas necessidades, né? Eu não vejo como uma maldade, mas é claro, o professor precisa entender o aluno que ele está em casa, mas que ele não está no momento de lazer, mas o aluno também precisa entender o professor, que ele está tendo um trabalho muito maior do que se ele estivesse lecionando lá no centro universitário, né? Então, hoje o professor ele está aí com o seu tempo bem limitado, né? Proporcionando para o aluno as videoaulas, apresentações em PowerPoint, né? Então, e a vantagem que nós temos nessa questão da videoaula, tem a live também, olha que interessante, a live que o aluno pode participar, pode perguntar. Poxa, a gente tem que usar a tecnologia, ela está aí a nosso favor. Mas em relação à videoaula, as apresentações de PowerPoint, o aluno tem a vantagem de parar o vídeo, de fazer a sua anotação, ou até mesmo de rever a aula naquele momento.
e entender melhor a explicação do professor. E com as apresentações dos slides, com a explicação do professor, ele pode buscar aí num artigo, num capítulo de um livro, fazer esse acompanhamento. Ou seja, é mais tranquilo? Até certo ponto, sim, mas exige bastante do aluno em questão do quê? Da disciplina, do foco e da dedicação, tá? Outra vantagem da gente estudar em casa é a nossa comunicação facilitada com os colegas. Parece que não, mas a gente tem vários recursos que a gente pode utilizar para fazer uma videoconferência, ou até mesmo trabalhar com a videochamada do WhatsApp. Se eu tenho uma dúvida, né, eu entro em contato com o meu colega e peço para ele, fulano, olha, eu não estou entendendo essa parte aqui, você pode me explicar? Então, essa interação, ela vai existir muito mais densa, né? Ele vai conseguir ter um contato mais próximo e o colega que está explicando para ele está aprendendo muito também, porque nesse momento ele está fazendo essa explicação e ele está adquirindo mais conhecimento, ele está solidificando aquilo que ele já estudou, né? A partir daí, o aluno ele passa a ter a consciência do seu próprio potencial. Então, toda vez que ele consegue atingir a meta diária, que ele tica lá, isso aqui eu consegui, esse daqui eu já fiz, nossa, isso é um ganho, né? É motivador, porque prova para ele mesmo que ele é capaz, né? Mostra o quanto ele tem de responsabilidade até para cumprir depois na vida profissional. Alguns alunos se esquecem que o nosso aprendizado ele é constante. Hoje, na graduação, a gente recebe uma base, a gente recebe conteúdos, mas depois, na nossa prática profissional, nós vamos continuar estudando, isso não para. E aquele profissional que realmente escolheu a profissão porque se identifica, ele não vai se cansar de buscar o aprendizado. Isso traz o prazer e ele vai sempre estar buscando aprender cada vez mais para poder atender os seus pacientes ou para trabalhar numa clínica, enfim, naquela profissão que ele escolheu. E a possibilidade, né, acho que é uma das vantagens bem interessantes também, a possibilidade de você ter o tempo de descanso, você estabelece aqueles momentos, aquelas pausas, coisas que é uma situação que em aula eu não posso fazer isso. O professor, ele está ali, ele está explicando, ele está passando o conteúdo, eu não posso simplesmente virar para ele e falar, professor, dá um tempo aí que eu vou lá na cantina tomar um café. Não, você pode até sair da sala, mas aí você perde, né? Porque ele está explicando, ele não para só porque você saiu, né? E com isso, você tem um ganho, você passa a ter uma satisfação, porque você realmente está enxergando a capacidade que antes você não percebia. Legal. Eu só queria, né, destacar algumas coisas que você trouxe na sua fala aí, né? Com relação, primeiro, à atuação do professor. Lá atrás você falou que o aluno ele está aprendendo a aprender. E está sendo um tempo de aprendizado também para o professor, né? Apesar da instituição ela já ser, né, a Unifagor, que é uma instituição que sempre defendeu muito a inovação, o uso das tecnologias, mas mesmo assim muitos professores ainda tinham outro formato de aula e tiveram que, de uma hora para outra, entrar nesse universo das tecnologias para preparar. Então está sendo um momento assim de aprendizado para todo mundo, inclusive para os nossos professores. Você citou também, mais uma vez, a questão da metacognição, e eu queria trazer até um comentário da Adriana Molica, que é a nossa diretora do curso de pedagogia e também responsável aí pelo trabalho do núcleo de apoio ao estudante e do núcleo de acessibilidade. Ela falou assim que em muitas empresas o funcionário aprende sozinho ou com pouco direcionamento. Então, o próprio aluno ter esse conhecimento de si, de como ele aprende, vai ajudar ele a encarar uma realidade no mercado de trabalho mesmo, que muitas vezes ele vai ter que aprender sozinho algumas coisas, ou ele vai ter pouco direcionamento. Então, ele saber aprender vai ajudar, ele também vai ser útil também no mercado de trabalho, né, Cláudia? Sim,
Com certeza. Esse trabalho de estar buscando o conhecimento, a tecnologia, ela muda constantemente, independente da área, do curso de graduação que você está fazendo, que você está estudando, também tem, né, as inovações, e você precisa estar atento a isso. Eu comentei ontem com todos os alunos que eu atendi, pelo NAF, que a gente faz um atendimento individualizado, eu dei o parabéns para eles, porque assim, eles serão profissionais diferenciados no mercado de trabalho, porque eles estão aprendendo a forma que eles têm que aprender. Então, eles vão dar continuidade. Se eles seguirem realmente a rotina de estudo, estabelecer as metas, colocar o cronograma ou planejamento, isso ele vai levar para a vida, né? A gente precisa ter isso no nosso dia a dia. Nós assumimos responsabilidades, né? E independente da onde a gente for trabalhar, eu tenho que dar o meu melhor, né? Não pensando em mim, mas eu pensando no outro. Né? O que o outro precisa de mim? Se eu me propus a ser uma médica, se eu me propus a ser uma professora, eu tenho que ser o melhor, né? Não para ganhar vantagem em cima do outro, não é isso, mas para que eu possa atingir o meu aluno e trazer para ele tudo aquilo que ele necessita para ele levar pelo resto da vida. Eu acho que todo profissional, todo estudante, ele tem que ter esse pensamento. Eu penso assim. Legal. E, Cláudia, eu não sei se você também compartilha da minha opinião, né? Eu tenho assim, em várias perspectivas, né, da vida, eu tenho olhado e, assim, tentado encarar da melhor maneira possível essa situação que a gente está vivendo, e não é fácil. E eu tenho sido, assim, muito grato pela tecnologia, porque pensar em enfrentar esse momento há 10, 15 anos atrás seria extremamente desafiador por conta de menos tecnologias, né, para a gente se comunicar, para a gente poder buscar informação. E qual que é o lugar disso, assim, de tentar encarar positivamente? Isso traz algum impacto na hora de estudar? Obviamente, né, a gente entende que é um desafio, né, esse momento que a gente está vivendo, a gente não está querendo, quando a gente cita aqui as vantagens de se estudar em casa, a gente não está querendo tampar todos os desafios que tem, mas se a gente for levar em consideração que esse é o momento que a gente está vivendo e que não foi por uma opção, né, a gente foi meio que obrigado a se adaptar a esse momento, encarar isso, olhando o lado positivo, vai ajudar também no meu desempenho do meu estudo? Ah, com certeza. Com certeza. Isso vai te trazer uma facilidade no aprendizado muito grande. Por exemplo, o professor que tem anos de experiência em sala de aula, para ele enfrentar uma tela de um celular é muito difícil. Aí você me pergunta, Cláudia, mas ele dá aula para 60 alunos em uma sala fechada. Ok, mas isso ele já vem vivenciando através da experiência dele. E nós fomos pegos de surpresa, que foi de uma hora para outra que a gente precisou desenvolver todo esse aprendizado, não foi? Então, eu digo que nós, nesse momento, nós da instituição, nós não estamos nos reinventando, nós estamos aprendendo algo a mais que a gente vai levar para a vida. E isso nos faz diferente, isso nos faz mais fortes, né? Porque para cada um de nós vai trazer uma sensação. Para mim, né, essa questão de fazer live, de estar em contato com o aluno de uma forma mais virtual, apesar da vergonha, da timidez, parece que não. Mas eu morro de vergonha, eu fico assim super encabulada, tenho medo de errar, de falar alguma coisa errada, né, uma palavra errada, mas assim, a gente tem que aprender, a gente tem que desenvolver. Então, eu fico pensando, aquele professor que tem aí 25, 30 anos de experiência em sala de aula, pegar uma tela de celular e falar, tentando imaginar que tem alguém ali atrás esperando por ele. Então, eu acredito que nós seremos, sim, pessoas diferentes depois desse momento, e vai engrandecer bastante cada um de nós. Para você que chegou agora, a gente está conversando sobre como podemos organizar os nossos estudos dentro de casa. Estamos batendo um papo aqui com a Cláudia, que é psicopedagoga institucional do Unifagoc.
e atua no núcleo de acessibilidade, que é um braço aí do núcleo de apoio ao estudante, né, do NAI. Então você ainda pode fazer suas perguntas. A gente já falou muita coisa aqui, já falamos sobre os benefícios de estudar, de ter uma rotina de estudos, né, organizada, os principais desafios de se estudar em casa, falamos sobre como preparar o ambiente de estudos, falamos sobre as vantagens também, quais são, sobre a importância também de olhar o lado positivo de todo esse momento, né, quais as ferramentas que nós temos e podemos lançar mão. E professora, agora você preparou mais algumas dicas aí que a gente pode incluir na nossa rotina de estudos, que pode fazer que ela seja mais produtiva, mais prazerosa também? Ah, eu fiz sim, né? Eu vou insistir ainda um pouco na questão, né, de você fazer um cronograma, de você fazer um planejamento. Isso demanda um tempinho, tá? A gente não faz assim de uma hora para outra. Então, eu preciso ter as disciplinas, eu preciso ter os horários, eu preciso sentar e fazer essa organização, senão realmente não vai dar certo, né? Eu vou gastar um tempinho ali para fazer todo esse planejamento, tá? Então, ter um cronograma com todos os horários, né, com todas as disciplinas, com as folgas que eu tenho, o horário de almoço, o horário de café da tarde, ter esse cronograma para que eu possa segui-lo firmemente, tá? Com muita disciplina. Ser disciplinado, isso é muito importante. Se eu não for disciplinado, não funciona. Eu posso ter rotina, eu posso ter cronograma, não, eu preciso ter em mente que eu preciso seguir aquele cronograma, aquele planejamento para que eu possa alcançar as minhas metas, né, e ter sucesso e um desempenho aí melhor nos meus estudos. Ter foco, ter atenção, dedicação, concentração naquele momento. Então, me desligar das coisas que para mim não tem sentido, né? Eu preciso primeiro focar aqui, depois eu penso no meu namorado, depois eu penso o que eu vou almoçar, depois eu penso como eu vou pagar minhas contas. Se eu me propus a estudar naquele horário, naquele momento, eu tenho que seguir, né? Então, focar naquele tempo. Utilizar as estratégias, as técnicas, né, que fazem parte do seu perfil, entender como que você aprende. Se você é um aluno mais visual, eu falo aluno visual porque ele trabalha muito com a memória fotográfica, né? Então, ele vê as imagens, ele vê um gráfico, ele vê algo que chama atenção e durante a explicação do professor, ele consegue fechar aquela compreensão. Nós temos alguns alunos que eles são auditivos, às vezes ele não está olhando para o professor, mas ele está ouvindo, e ali ele está anotando o que é mais importante e ele está conseguindo reter as informações, né? E tem aquele aluno que ele é mais sinestésico, ele tem a teoria na mão, mas ele faz a prática para realmente fixar aquela compreensão, aquele conteúdo. Então, ele precisa entender qual é o estilo de aprendizagem que ele tem e utilizar isso junto com a técnica e com as estratégias de estudos com o perfil dele. A gente faz isso lá no NAF, né? A gente faz uma entrevista, nós vamos conversando, a gente vai mostrando as técnicas existentes, as estratégias existentes, e com isso o aluno vai testando cada uma e vê aquele que ele mais se adapta, né? Eu vou dar um exemplo aqui rapidinho de um aluno que ele, assim, totalmente desorganizado, tinha muita dificuldade para se planejar, e a crise de ansiedade, ela aflora muito rapidamente, né, várias vezes ao dia ou durante a semana. Então, nós fomos trabalhando com algumas estratégias. Aí ele descobriu que a técnica de fazer o mapa mental, né, então ele faz a leitura, ele assiste a videoaula, ele faz o resumo, cria o mapa mental, aí depois ele grava uma explicação dele, aquilo que ele entendeu, e depois ele escuta aquela explicação e acompanha no material que ele tem. Ali ele verifica se realmente ele entendeu, ou se faltou alguma coisa, ou se ele confundiu,
né? Então, a gente vai apresentando e ele descobriu. Então, hoje ele estuda através do resumo, do mapa mental e estuda também através do áudio, ele explicando e ouvindo a própria explicação. Saber a estratégia que mais se adequa a você também é muito importante. Então, você tem que ir testando qual que é a melhor, aquela que te traz um aprendizado de qualidade e que solidifique no seu cérebro. E sempre que necessário, busque a orientação de um psicopedagogo. Nós estamos aqui para isso, né? Independente se é dentro da instituição, fora da instituição. Eu tenho formação de psicopedagogia clínica e institucional, então eu atendo na parte clínica também. Então, o trabalho institucional também é voltado para os alunos dentro da instituição e fora também. Então, nós temos aí experiência nessa área que a gente pode proporcionar para o aluno um aprendizado sem sofrimento, né? Ele passa a entender a forma que ele aprende, a maneira que ele pode estudar de uma forma muito mais tranquila. E hoje nós estamos aí, disponíveis, né, para quem tiver essa necessidade de orientação. Legal, professora. Tem uma pergunta aqui do Léo Parma, que é o diretor do nosso curso de administração. Ele está perguntando qual que é o papel da família, pais, responsáveis, irmãos, no processo de aprendizagem em casa. Eu vou deixar a professora responder, ela já falou algumas coisas sobre isso, mas também a gente vai ter uma live essa semana ainda, na sexta-feira, com a professora Patrícia, do nosso curso de pedagogia, que ela vai falar especificamente para os pais que têm filhos, que têm crianças na escola, né, na educação básica, infantil, como lidar com esse momento, que também muitas escolas adotaram esse regime remoto, têm enviado material para casa, então a gente também separou um momento específico para a gente conversar sobre isso, como que os pais podem ajudar evidentemente, né, principalmente quando a gente fala de criança, o pai e a mãe ele tem um papel muito fundamental nesse processo. Mas também quando a gente fala, Cláudio, de o aluno universitário, a família nesse momento vai ser importante, principalmente sobre aquilo que você falou, sobre conversar, dialogar, falar que vai estar estudando, pedir um pouco mais de silêncio, né? Ou a família também pode ajudar de uma outra forma? Claro, a família também é muito importante nesse momento, porque ela dá o apoio que o aluno precisa. Porque, querendo ou não, todos nós estamos assustados com tudo que está acontecendo. Então, os pais preocupados com as contas que estão chegando, que não pode trabalhar, o estudante que precisa estudar, que não quer parar o curso. Então, o pai, a mãe, o irmão, a família, nesse momento, é dar o apoio, né? Permitir que ele tenha o seu espaço, incentivar os estudos, mostrar para ele o quanto é importante esse momento dele estar em casa, né? E se tiver algum assunto que o pai ou a mãe domine, faça uma discussão. Você não precisa ensinar, mas você pode fazer uma discussão com o aluno. Eu vou dar um exemplo. Eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, eu tenho o meu caçula, adolescente de 16 para 17 anos. E a gente faz algumas discussões a respeito dos assuntos, dos temas que ele estuda. Mas eu não entro na minha profissão. A gente discute, a gente fala, eu levo ele a pensar, e é uma maneira muito saudável de desenvolver o aprendizado dele, não existe uma cobrança. Claro, eu cobro assim os momentos de estudo, o horário, né, que tem que ter a organização, mas na hora da nossa discussão, daquele momento saudável de se falar sobre um determinado tema, é muito sadio e é muito produtivo, e o aprendizado ele acontece assim de uma maneira muito gostosa. Então, a família nesse momento, dependendo da sua profissão, do seu conhecimento, primeiro ser um motivador, né? E segundo, levar todo esse apoio que o estudante também está inseguro nesse momento e ele precisa desse apoio, desse aconchego, respeitando também os momentos que ele necessita para estudar. Nós recebemos uma Eu pergunta falo aqui também, demais. Cláudio.
Não, isso é legal assim. A gente espera que você fale mesmo, compartilhe com a gente aí. A gente recebeu aqui uma pergunta do Gustavo. Como organizar os estudos nesse período tão conturbado, sem foco algum? Ele enviou na nossa caixa de perguntas. A gente, né, já deu várias dicas aqui, várias coisas que o aluno já pode colocar em prática, mas eu quero trazer dentro dessa pergunta do Gustavo, porque a gente tem que lembrar sempre que, como eu falei, a gente está nesse momento que a gente se viu meio que obrigado, né? A gente tem que lembrar também que a gente não está em casa só por uma opção, né? Existe toda uma questão de saúde pública, uma questão também que tem afetado a economia, uma questão que tem trazido muitas repercussões, né? Que é um momento de muita aflição, é um momento de muita incertezas, angústias, e a gente até conversou um pouquinho sobre como um olhar positivo vai nos ajudar, né, a encarar esse momento. Mas, na sua opinião, Cláudia, levando em consideração o estudo, né, que tipo de prática a gente pode ter para não deixar que essas coisas atrapalhem o nosso estudo, né? Talvez não ficar assistindo a informação durante ou antes do estudo, né? Se tem algum tipo de informação que pode me fazer ficar ansioso, eu evitar fazer isso antes do estudo. Existe alguma dica prática que a gente pode adotar nesse momento, né? Levando em consideração que existem uma série de informações que são importantes, que a gente precisa estar por dentro, né? Mas que sem que isso atrapalhe o nosso estudo. Alguma dica prática nesse sentido? Ah, sim. Para aqueles que são bem antenados com tudo que acontece no mundo, no Brasil e na nossa sociedade, eu discutindo com meu esposo, nós chegamos à conclusão de que a primeira informação no período da manhã é importante e a última informação passada à noite são importantes também. O restante eu deleto tudo. Eu sou uma pessoa que eu adoro meus livros, eu adoro os artigos, eu procuro estudar, aprender, mas se eu for ficar focada na televisão com as notícias que estão chegando, eu vou criar um estresse, uma ansiedade que eu não vou conseguir me concentrar naquilo que realmente eu tenho a necessidade, né? Então, é importante que os alunos, nesse momento, evitem, né, de ficar assistindo, recebendo tantas informações, né? Se coloque para ver o primeiro jornal da manhã, entenda como que está a situação, o que está vindo de positivo, mantenha o foco durante o dia, evita de ver as coisas que estão surgindo, e à noite, antes de você dormir, assiste lá um jornal, procura uma notícia na internet que não seja fake, que realmente seja um fato, né, que a gente pode confiar, e aí sim ter uma noite tranquila de sono. Não só os alunos, né, mas nós, professores, educadores, pais, a gente tem que evitar todo esse excesso de informação, porque faz mal. Isso está trazendo um desgaste, um estresse muito grande dentro da família. Não vou entrar nesse tema porque não é o momento, mas eu deixo aqui como sugestão, né, para que seja feito essa visualização das informações no primeiro momento de manhã e antes de dormir. Legal. Cláudia, até por um pedido aí da Molica, fala um pouquinho sobre como que é o seu trabalho ali no núcleo de acessibilidade, qual é o tipo de serviço que o aluno e apoio que o aluno vai encontrar ali, e como que está funcionando nesse momento aí né, onde a gente está todo mundo dentro de casa. Ah, bacana, que bom. Nós somos uma equipe, né? A Adriana é a nossa coordenadora e ela traz bastante conhecimento para nós nessa questão da área pedagógica. Eu sou a psicopedagoga, tem a Eusélia Esquisato, que também é psicopedagoga e é atendente educacional, especializado, e nós temos a Amanda, que é a nossa intérprete de Libras e a nossa professora de Libras. Então, nós somos uma equipe, nós trabalhamos juntos, né, naquele espaço. Hoje a gente está um pouco mais
separadas, né? Mas nós três fazemos esse trabalho de atendimento psicopedagógico, né? Nós três temos esse conhecimento, e lá nós trabalhamos com alunos que têm o laudo, ou até mesmo aquele aluno que precisa, num primeiro momento, dessa organização, dessa atenção para poder se reorganizar, né? Temos também o Ronaldo, né, que é psicólogo, a Gabi, a professora Gabriela, que também é psicóloga, e o doutor Alex, que é o psiquiatra, que também faz parte de toda essa equipe, né? Então, o nosso trabalho, ele é focado na questão da acessibilidade. Então, a gente faz o atendimento não só aos alunos que têm transtorno de déficit de atenção, dislexia, descalculia, mas nós atendemos também alunos que têm autismo, que têm alguma deficiência visual, física, auditiva. Nós fazemos a orientação aos professores em relação a esses alunos que têm uma necessidade educacional especializada. Então, o professor, ele fica ciente, né, dessa condição do aluno e pode até trabalhar com ele de uma forma diferenciada para que ele consiga alcançar os objetivos dele, né? E com isso, o nosso trabalho lá, ele vem focado nesse primeiro momento de conscientização da comunidade acadêmica, promovendo eventos de conscientização, e é muito bacana. É um espaço que realmente nós pensamos no aluno, a instituição em si pensa no aluno, e ainda mais agora, né, nesse processo de regime letivo remoto, nós temos vários alunos que não têm laudo, que não tinham dificuldades, mas que hoje estão encontrando essas dificuldades, né? Então, nós fazemos essa orientação também, né, para que ele possa se organizar, para que ele possa ter o planejamento, seguir um cronograma e não ter nenhum prejuízo no aprendizado. Mas eu digo para os meninos hoje que eles estão aprendendo muito com toda essa situação, né? Eles estão buscando outras alternativas, outros materiais para poder aprender, né? Coisa que, se ele estivesse na instituição, ele estaria esperando só o professor falar, lendo lá um artigo ou outro, e hoje não. Hoje a busca, ela está muito mais intensa em cima do conteúdo, né? E assim, o Núcleo de Acessibilidade, o NAI, nós estamos sempre pensando nos alunos, em orientar, em auxiliar dentro das necessidades que eles possuem. Legal. E você que é aluno aí, né, saia dessa live motivado de fato a organizar os seus estudos. E foi tão interessante que, quando eu conversava antes com a Cláudia, para a gente organizar, separar as perguntas, ela me deu uma informação aí de que os alunos que já eram atendidos pelo NAF, que já tinham essa rotina de estudos, estão se saindo muito melhor aí, não estão tendo tanta dificuldade quanto, às vezes, aquele aluno que só ia ali na aula, que seu único momento em contato com o conteúdo era ali na sala de aula. Então, que você saia motivado dessa live a iniciar, né? E eu queria fazer uma pergunta agora para a gente encerrar, a gente está nos momentos finais aí. Em contato com alguns alunos, né, a gente percebe que existe uma preocupação por conta desse momento, né, de regime remoto aí, com relação à qualidade, se o aluno ele vai sair preparado ou se não. O que eu, particularmente, eu acho que é uma questão muito controversa, né, porque eu mesmo formei com uma graduação totalmente presencial, sempre presencial, não enfrentei nada disso na minha formação, no Unifagoc mesmo. E quando a gente termina a faculdade, sempre tem aquela incerteza se a gente está ou não está preparado para o mercado, se a gente aprendeu de fato, sempre há aquela sensação de que você terminou a faculdade e não aprendeu nada. Mas, enfim, pensando nesse cenário, né, dessa dúvida que pode gerar o aluno, existe alguma forma dele conseguir se autoavaliar para ver se ele está aprendendo, uma vez que também a gente teve algumas alterações até na forma de avaliação? O aluno consegue fazer algum tipo de análise para avaliar se ele está aprendendo, se ele está absorvendo o conteúdo, professora? Sim, se ele seguir as orientações que nós passamos aqui, as dicas que nós passamos,
ele vai perceber que o aprendizado dele está muito mais solidificado do que se ele estivesse indo para a instituição. Eu insisto nessa questão, porque assim, todos os alunos que eu atendo, eu percebo uma dedicação fora do comum. E quando existe essa dedicação, esse empenho, o resultado ele é muito melhor, né? Então, quando o aluno vai até a sala de aula, ele espera receber o conteúdo. Hoje em casa, não. Ele tem o conteúdo, mas ele tem que pesquisar muito mais, ele tem que raciocinar muito mais. Então, eu vou ser repetitiva. Hoje, os nossos alunos, eles estão sendo diferenciados porque eles estão desenvolvendo a metacognição. Isso vai a vida deles para sempre, né? Agora, em relação à qualidade, eu estou em contato com vários professores, a gente discute bastante, porque eu tenho alguns alunos que têm mais dificuldades, outros menos, mas assim, o que eu percebo é que os professores estão muito empenhados também, e é o que eu disse, no começo do ano foi feito um planejamento, eles tiveram que refazer esse planejamento, então eles estão em casa, eu posso garantir, trabalhando o dobro, o triplo, para poder oferecer para o aluno um material com qualidade. Então, assim, defendo a instituição, defendo os professores e eu defendo os alunos e mostro para eles o quanto é importante a gente perceber toda essa adaptação, todo esse recurso que nós estamos utilizando no momento. Legal. Pessoal, agradecer as pessoas que participaram com a gente, interagiram, que estão até agora conosco. Lembrando que essa live vai ficar aí as próximas 24 horas no nosso Instagram. E também todas as lives que a gente está fazendo, nós estamos editando esse material e disponibilizando posteriormente. E também a gente pediu a professora Cláudia para preparar um material que servisse de apoio. E assim, o material que ela mandou está muito completo, tem muita coisa. A gente vai organizar esse material para disponibilizar também, para ser um facilitador para você usar aí como apoio mesmo no seu processo de aprendizagem dentro da sua casa. Então, aguarda que nos próximos dias nós vamos compilar esse material, preparar o que a professora com tanto carinho aí disponibilizou para a gente, para que sirva como material para você. Só reforçando aí, pessoal, se você precisar de qualquer apoio, seja psicológico ou que seja psicopedagogo, entre em contato nas nossas mídias sociais, nós vamos passar todos os caminhos, os contatos do NAI, né, no caso se você não tiver ainda, para que você possa fazer o agendamento e reforçando que o atendimento, o trabalho do NAI e do NAF continua nesse processo aí de regime remoto. Pessoal, muito obrigado, professora. Obrigada, Felipe, um bom dia a todos e obrigada pela participação de todos aí na nossa conversa. Até mais, gente. Tchau, tchau.